Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, bom dia e bom sábado. Este é o programa Sábado às 10h10, serviço público de informação numa grande rádio, a Rádio Nacional de Angola. Os tribunais em Angola atuam com plena independência. Que desafios o setor judiciário tem para 2019? Os ouvintes vão falar e os nossos convidados vão debater. Dr. Pedro Mendes Carvalho. Bom, primeiro, eu sou Isaías Afonso, é claro. E comigo nos estúdios estão o Dr. Pedro Mendes Carvalho, que é o subprocurador da República e assessor do Procurador-Geral da República. Dr. Aduzindo da Conceição, diretor do Gabinete de Assessoria do Tribunal Constitucional. Dr. Adalberto Gonçalves, representante da Associação de Juízes de Angola. Dr. Ildefonso Manico, membro do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados. E o Dr. Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres. Estamos apresentados e o passo a seguir é música. Vamos ouvir Rui Mingas com este tema Minha Terra. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. A justiça, trabalho e paz e Angola no coração. Angola no coração. Rui Mingas, na Justiça, trabalho e paz. caminhada do sábado às 10h10. Ora, chegamos finalmente ao fim de semana, mas esta semana doeu.
Um avião da Ethiopian Airlines caiu, 157 pessoas mortas. Na Nova Zelândia, um extremista decidiu matar pessoas e o alvo foi a comunidade muçulmana. Resultado, 49 mortos. Pior que isso, emitiu tudo o que fez em direto na internet e há quem considere útil distribuir o vídeo. O presidente angolano emitiu notas de condolências dirigidas ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, pela tragédia com o avião da Ethiopian Airlines, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Em Luanda, um polícia angolano disparou sobre a senhora Júlia Cafrique, que faleceu, criando-se um momento de intensa revolta entre a população do Rocha Pinto. Os agentes envolvidos estão a contas com a justiça, a família está de luto, o funeral acontece hoje. Na Huila, em mais um acidente rodoviário, morreram 8 pessoas. Há também a notícia dos 13 garimpeiros mortos em desmoronamento numa mina de ouro no município do Chipindo, na Huila. Não está a ser fácil, mesmo sabendo que também há boas notícias. Luanda recebeu muitos visitantes que vieram falar de cooperação. O reforço da cooperação. Ao longo da semana passaram por Angola o ministro finlandês dos Negócios Estrangeiros, uma delegação da União Europeia chefiada pela vice-primeira-ministra da Roménia, o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e o vice-presidente para a África do Banco Mundial. Quanto à política interna, o Presidente da República impulsou o novo segundo Comandante-Geral da Polícia Nacional, António Maria Cita, e Luanda passou a ter um novo Comandante da Polícia Nacional, Eduardo Cerqueira. A cidade ferroportuária do Lubito recebeu a visita de João Lourenço. O Presidente da República foi inaugurar o primeiro Tribunal de Comarca no país e presidir a cerimónia solene de abertura do ano judicial 2019. No discurso, o Presidente João Lourenço fez uma revelação. O Estado foi lesado em quase 5 mil milhões de dólares em investimentos privados com fundos públicos. O processo preparatório das autarquias voltou a ser notícia com as declarações do Ministro da Administração do Estado e Reforma do Estado, Adão de Almeida, e o seu Secretário de Estado, Márcio Daniel. A UNITA celebrou na quarta-feira o aniversário da sua fundação. O ato central foi em Mnongo, Quando Cubango, orientado por Raul Danda, o vice-presidente do partido. E a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, trabalha hoje no Icolibengo, Kisama. Recebe também hoje o secretário-geral do Partido dos Camaradas. Ora, assim foi a semana noticiosa, da qual elegemos um tema para debate: o funcionamento dos nossos tribunais. Aliás, o ano judicial 2019 foi aberto na última quinta-feira no Lubito. Justino Mabaia, bom dia. Vamos ao enquadramento do tema. Bom dia. Joana Tavares, província do Bengo. Há presos que ficavam anos e anos sem serem julgados, uns eram atirados na cadeia sem terem processos, mas agora já não. Padre Quibano, os tribunais estão a funcionar mal. Por quê? Alguns jovens que estão presos não têm uma data determinada para que eles possam ser condenados. Alda de Carvalho, nos tribunais há muita demora. Pessoas aí que dão entrada a processos que às vezes são situações simples e têm que esperar meses e meses. Edson César, falo da província do Bengo. A atuação dos tribunais no nosso país é normal. Tens feito um esforço no sentido de levar os processos até a fase de julgamento. O ano judicial 2019, aberto na última quinta-feira no Lubito, traz duas grandes novidades no âmbito da implementação da nova Lei de Organização Judiciária: os Tribunais de Comarca e os Tribunais da Relação. Segundo Raul Araújo, juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, dos atuais 19 tribunais provinciais, o país passará a ter até 2021 60 tribunais de comarca e 5 tribunais da relação. Até o final do ano de 2021, nós teremos a funcionar um Tribunal Supremo, que já está, teremos 5 tribunais da relação e teremos 60 tribunais de comarca. E ainda se propõe, para alguns casos concretos, a criação de mais um ou outro tribunal de comarca. Um dos grandes desafios do setor judiciário para 2019 é a efetivação da sua independência financeira, administrativa e patrimonial, porque, no dizer do Dr. Raul Araújo, não faz sentido que os tribunais continuem a ter os seus orçamentos dependentes do Executivo.
O que se pretende é autonomia. Da mesma forma que o Poder Executivo, no caso, Presidente da República, a Assembleia Nacional, tem os seus próprios orçamentos, são eles que os aprovam e são inseridos no Orçamento Geral do Estado, não faz sentido que o orçamento dos tribunais, e não falo apenas nos tribunais de jurisdição comum, falo igualmente do Tribunal Constitucional, falo igualmente do Tribunal de Contas, tenham os seus orçamentos a dependerem do Poder Executivo. O Presidente da República, João Lourenço, presidiu no Lubito a cerimónia de abertura do ano judicial e deixou o compromisso do Executivo apoiar o processo de reforma em curso no setor judiciário, incluindo a sua independência. O Executivo que dirijo está disponível para apoiar os trabalhos desta reforma, sem prejudicar a independência dos tribunais e, desde já, reafirma o seu engajamento e compromisso em contribuir para a afirmação da independência do Poder Judicial e para a plena autonomia dos tribunais. É isso que os tribunais pretendem, a plena autonomia. Para a doutora Luzia Sebastião, diretora do Instituto Nacional de Estudos Judiciários, a falta de autonomia financeira dos tribunais é o principal problema que o setor da justiça enfrenta. Estamos com problemas, portanto não podemos negar. E um dos principais problemas é o da independência dos tribunais. A autonomia administrativa, financeira e patrimonial dos tribunais. Este é um dos problemas. O outro problema é o da posição do Ministério Público nos processos, essencialmente no processo crime. Eu fiquei muito feliz porque os discursos na abertura do ano judicial foram no sentido de reconhecer a necessidade do juiz de garantias. E como todos os setores, para o seu funcionamento na plenitude, o judiciário precisa de quadros capazes. Rui Rego, estudante do 4º ano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, disse que, por um lado, algumas universidades não estão a ser rigorosas o suficiente para a formação de bons quadros e, por outro lado, existem casos em que a grelha curricular do curso de Direito é muito pesada. Na grelha curricular do curso de Direito existem muitas cadeiras desnecessárias. O estudante sai daí sobrecarregado e quase tudo o que aprende não tem aplicabilidade no mercado de trabalho. Isso é uma das primeiras coisas que tem que se fazer. E a segunda coisa que é muito importante é dar autonomia nas instituições, dar autonomia nos estudantes. Neste sábado, às 10h10, vamos falar do Judiciário. Os desafios do setor judiciário para 2019 e a marca da independência financeira dos tribunais. Obrigado, Justino Mabaia, e porque a questão da independência dos tribunais é um problema que vem de longe e sem ela a independência, o terceiro poder, o poder judicial, deixa de ser autónomo. Daí se explica a esperança que recai sobre este ano judicial de João Gonçalves. A abertura de um ano, seja no que for, é sempre motivo de esperança. Sobretudo quando os anos anteriores nos pregaram algumas partidas. A gente pode falar do ano escolar, a gente pode falar do ano político, a gente pode falar até do ano fiscal. Mas quando a gente fala em ano judicial, quando a gente fala nesse grande poder, nesse grande regulador da vida em sociedade, as coisas aí realmente são muito mais sérias. Levantam-se problemas muito sérios no sentido de que a administração da justiça é algo que tem que ser percebido como uma defesa da sociedade e não uma agressão contra a sociedade. Ora, o dispositivo judicial todo ele não se resume às grandes figuras desse chamado terceiro poder. Vai ocupar toda a escala de cima a baixo, ou seja, desde o juiz mais importante, não há juiz mais importante, mas desde a camada mais importante dos juízes, até aos executantes mais simples da lei e da ordem, que são os agentes da polícia. Nós temos problemas a todos os níveis, problemas de cima para baixo. E são problemas de abuso de poder. E isto é muito grave. Olha, eu estou-me a lembrar que nestas cerimónias ou declarações em torno da abertura do ano, do ano jurídico, alguém da Ordem dos Advogados, penso que até o bastonário, queixou-se
de que os advogados são maltratados ou desconsiderados a diversos níveis. Sem advogado não há justiça, porque sem advogado não há defesa. Mais do que isso, os advogados, com frequência, são pessoas com uma capacidade de elaboração, com uma capacidade de argumentação que ultrapassa muitas vezes os próprios juízes, até porque têm mais formação do que isso, até porque estão mais independentes do que os próprios juízes. A questão da independência é uma questão fundamental. É uma questão tão fundamental que, se não houver independência dos tribunais, não há esse terceiro poder. Há prolongamento dos outros e, em geral, quando se fala dos outros, é do executivo. Nós em Angola temos uma tradição, uma longa tradição, vem desde o período colonial, de falta de independência dos tribunais. Toda a gente sabe como é que era administrada a justiça no período colonial. Ela era marcada por discriminações escandalosas. Ela era marcada, inclusive, por perseguições escandalosas, até por razões de opinião. De maneira que, depois da independência, muitas coisas ficaram exatamente na mesma, outras evoluíram um pouco, mas começou-se a sentir também jogos de interesse que atingiam o poder judicial. É isto que tem que ser modificado. A independência dos tribunais tem que ser garantida, em primeiro lugar, naturalmente, pela própria lei. Em segundo lugar, por uma nova ética no comportamento de todos os agentes. E em terceiro lugar, e este é um tema fundamental para este nosso debate, um respeito pela pessoa humana. Ou seja, aqueles que são encarregados de manter a lei e a ordem não podem conduzir-se de forma brutal, não podem conduzir-se à margem da lei, não podem ter a noção de que porque usam uma farda estão com impunidade. Bom, este é o problema que nós temos para resolver. Todos nós sabemos que a construção de um Estado é algo que se passa no longo prazo. A construção de um Estado de Direito também se passa no longo prazo. Ou seja, que há um caminho a percorrer. O importante é que o caminho seja percorrido andando para a frente, não andando para trás. A caminhada para a edificação do Estado democrático e de direito. Um processo que deve contar com a participação de todos no exercício de cidadania. E os ouvintes vão falar daqui a pouco do que acham do funcionamento dos nossos tribunais. Por enquanto, Ivan Alexei, com o meu cota, é sugestão para ouvir e depois avançamos para o momento para os ouvintes. Mocota, são tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Cota. São tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Diz-me, cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração, mas eu não desisto, eu persisto, juro que insisto, e diante disto, eu sei que a minha vez, mocota vai chegar, tenho fé no coração, lá, 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 mas eu não desisto, como a minha mãe que acorda de manhã, para colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. Mas eu não desisto, como um camponês no campo a cultivar, que semeia seco e sem se preocupar. Diz meu candeeiro, terra para cultivar.
pai dizia, o cota dizia, Monandengue, malembe, tu vais longe, pois sabes que o hábito faz um monge. Inspira-te na luta deste povo, batalha, Monandengue. Foram 500 anos de escravidão, mas hoje temos uma rica nação. Inspira-te na luta deste povo, batalha, então não desiste, sempre insiste, nos jura que persistes, e diante disto, eu sei que a tua vez, meu filho, vai chegar. Mantenha fé no coração, tá bem papá, mas eu não desisto, como aquela zungueira que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos, mas eu não desisto, como um camponês no campo a cultivar, que semeia cego e sem se preocupar. Diz meu candengue, terra pra cultivar, meu candengue, o país já está a mudar. Malembe, devagar e bem, o país vai mudando, vai mudando. A fé do Ivan Alexei também é a nossa fé de que o país vai mudando. Ora, 10 horas 32 minutos, este é o momento para os ouvintes. Temos à disposição os números 927 7808 79, 927 7808 79, 941 580457, 941 580457, e para as mensagens via WhatsApp o número 927 7808 79, 7808 79. Falemos dos desafios do ano judicial e a independência do poder judiciário. Angola tem um primeiro tribunal de comarca e só isso já seria tema para muita conversa. Sábado às 10h10, a abertura do ano judicial e a independência dos tribunais. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Tudo isso e muito mais em cima da mesa no sábado às 10h10. David Fernando está no BIE. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos à sua participação e peço atenção também aos nossos convidados para depois refletirmos sobre as preocupações e inquietações dos nossos ouvintes. David Fernando, bom dia. Está no BIE, pois não? Ora viva, muito bom dia. Praticamente estou no BIE. A palavra de apreço vai aos convidados aí no estudo da RNA. Muito bom dia, rádios ouvintes de Cabinda Conene do Mar ao Leste. De princípio, honra-nos a alegria de ver a abertura do ano judicial e ver a entidade máxima fazer a inauguração daquela infraestrutura tão magna para todos os cidadãos angolanos. De dizer que está tudo bem, estamos a observar em diversas escalas inaugurações das infraestruturas para essa área e é de louvar. E assim sendo, gostaríamos que também velassem na questão do homem, o recurso humano, para que tudo corra da melhor maneira. Porque não é para dizer que o recurso humano está todo ele com base às infraestruturas que estão a construir. Em alguns casos, estamos a encontrar números inferiores daqueles que são os profissionais. Suponhamos uma região que se calhar é composta por 3 municípios, só temos um procurador, e isso assim pode dificultar naquilo que é o trabalho da área da justiça. E também esse homem tem de ser mesmo investido de todos os seus direitos, para que quando estiver em plenas suas funções, não haja aquelas falhas
Isso estou a me referir naquilo que temos observado. Às vezes uma justiça não transparente. Então há que se procurar maneira de ver o que se passa aí no fundo, se é o recurso humano ou se calhar é a falta de outras situações. E assim sendo, teremos uma justiça igualável para todos e sem problemas nenhum. E era essa a minha contribuição. Termino por aqui, aquele abraço fraternal. Muito obrigado, David Fernando, pela sua participação. Está no Biel. Também está no Biel Florindo Jangelo, mais concretamente no Andulo. Florindo. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Alô? Sim, Florindo Jangelo, estamos a ouvi-lo. Alô? Sim? Alô? Nós estamos a ouvi-lo. Bom, de certeza que o Florindo Jangelo não está a ouvir-nos, mas estamos a ouvi-lo. A ligação está no ar. Falta apenas o Florindo Jangelo responder. Ora, muito bem. Os números à disposição dos ouvintes são 927 78 08 79, 927 78 08 79 e o 941 58 04 57. Na funda está o José Filipe. Bom dia, sim. Bom dia, faz favor, seja bem-vindo ao sábado às 10h10, que fala hoje dos desafios do ano judicial e a independência do Poder Judiciário. José Filipe. Antes de tudo, agradecer mais uma vez o ensejo que me foi fatível na melhor casa de rádio do país, isto é, a RNA. Indo ao tema, eu vou começar pelo ditado inglês que diz que keep good men campaign and you shall be of the number. Os portugueses dizem que acompanham os bons e amanhã serás um deles. É ali, a justiça em Angola. Os tribunais, na verdade, os tribunais de Angola, não são independentes, porque se fosse independente, a justiça em Angola poderia estar na melifluidade. A justiça não está na melifluidade porque os tribunais não estão independentes. É ali. Eu sempre tenho dito, tenho deixado meu auspício muito mais para o Presidente da República, que tem que imitar os outros para que o nosso país saia também a sangrar, saia a sangrar. Porque quando os tribunais não forem independentes, a justiça não vai se fazer sentir. Porque estamos a ver aqui em Angola, as pessoas que roubam galinha, são eles só que vão presos, são eles que estão a cumprir. Enquanto aqueles que estão ali a roubarem, estão ali a andar com bagalhoça, estão ali fora. Ainda estão eles a se bater no peito que é para Angola, nós podemos roubar, podemos fazer isso. A justiça que está lá nos próprios tribunais são nossos primos, são nossos sobrinhos. Isso não. E essa é a justiça desse próprio ano 2019. Então eu, como José Filipe Speak Hard and the Rolling Day Fast, gostaria que o governo angolano então lime mais esta justiça. Acho que para mim é tudo, então devo dar também algo a outros ouvintes. Então muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. José Filipe está na funda aqui em Luanda. Sustenta que os tribunais não são independentes. Não sendo independentes, não há justiça. Está mais alguém? De Quando Cubango? Pedro Hilário, bom dia. Quando Cubango? No sábado às 10h10. Viva, bom dia para si, Isaías Afonso, e bom dia extensivo ainda aos convidados e a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Muito bem, vamos à sua participação. Certamente, o tema é pertinente e eu tenho a dizer que os tribunais têm melhorado um pouco, mas só que não está naquilo que é a perspectiva do cidadão. Tem melhorado, mas precisamos, ou seja, os tribunais precisam fazer mais. Precisam fazer mais porque temos registrados N casos que não temos conhecido a sua finalidade do julgamento. Só para numerar, até a data altura, nós não conhecemos como é que anda o processo do senhor Manuel Vicente. É um caso desconhecido, se calhar pela maioria da população. E sabemos muito bem que o caso foi transferido de Portugal para aqui
E é alegado que o Manuel Vicente ainda tem as imunidades que o protegem. E o presidente se referia que cabe ao tribunal, se decidir, fazer o pedido com que se retire as imunidades e que se deixe andar o julgamento. Se deixe andar, ou seja, o julgamento tenha pernas para andar. E nós estamos a notar um silêncio do tribunal sobre esse caso, só para referir esse e outros casos que nós já ouvimos, e com certeza nós aqui como a população não sabemos qual foi o julgamento final, sobretudo com aquelas pessoas que, de certo ponto, desviaram alguns bens públicos. Tem algumas riquezas ilícitas, foram desviadas, a certo ponto foram notificadas, nós ouvimos essas pessoas, mas até a data altura não sabemos o destino daquelas pessoas, como é que o processo está andando, se o processo está em curso, se ficou tudo arquivado, como é que é. Então, eu acho que os nossos tribunais têm melhorado um pouco mais, precisa assim, de fazer mais e mais e mais ainda. Por outra, os tribunais têm que ser mesmo independentes, porque se os tribunais não serem independentes, então o caso será mesmo sério, será um caso sério, porque atualmente a população não está mais naquele tabu antigo, a população está com uma visão um pouco mais ampla, então cabe ao próprio tribunal também ver, conforme o número da população cresce cada vez mais, e também conforme a visão, porque se calhar o angolano de hoje não é o mesmo aquele angolano de ontem, tem uma visão um pouco mais aberta, então cabe que o mesmo tribunal se sinta mesmo independente, porque será sempre questionado, será sempre a população a tirar pedras contra o mesmo tribunal, falar daquilo e daquilo, porque a população vê, então nós esperamos todos que o tribunal seja mesmo independente, porque não seja, ou seja, não pode pautar por uma conduta, ou seja, por uma conduta que o cidadão se calhar tenta perceber que está a tentar proteger uma questões partidárias, como é que é, porque isso podia prejudicar a sociedade em geral, porque os partidos é que saem dentro da sociedade, nunca a sociedade saiu dentro de um partido. Então, por isso, nós queremos tribunais independentes, tribunais que pelam pela justiça, acima de tudo, pelam mesmo pela justiça. Quando o cidadão comete crime até que marcha a própria sociedade, prejudica a maioria, se esse mesmo cidadão é cobrido pelas imunidades, o tribunal que tem a mesma autonomia de pedir com que se retire as imunidades daquele mesmo cidadão, que se ele é um deputado, que seja como é que ele é, que se retire as imunidades e que se faça andar o processo daquele mesmo cidadão no intuito de manter a justiça e com que o cidadão olhe com bons olhos os tribunais. Muito bem. Pedro Hilário, muito obrigado pela sua participação. Percebemos, entendemos a sua preocupação, quer tribunais mais atuantes e devidamente funcionais. Vamos atender o Martins Domingos, está em Malange. Sim, muito bom dia. Bom dia, faz favor. Isso. Bem, realmente, com a criação dos tribunais municipais e o primeiro inaugurado lá já na província de Benguela, é uma mais-valia para ações de ordem judiciais, tudo, e isso visa a descentralização do poder judicial e uma preparação para as autarquias que avizinham no próximo ano, pois isso vai, sobretudo, dar celeridade na tramitação dos processos dos indivíduos que se encontram em conflito com a lei. Sabemos que os nossos tribunais muitas vezes ficam totalmente sobrecarregados de abarrotados de processos, e a criação destes tribunais municipais vai permitir com que seja tratado com mais celeridade os indivíduos que aí se encontram em conflito. Como se sabe, muitos são os indivíduos que se encontram lá nas cadeias e muitos deles já com excesso de prisão preventiva. E muitas vezes esse excesso de prisão preventiva deve, em algumas vezes, pelo facto de os tribunais não terem essa capacidade de tratar todas essas questões, sobretudo desses indivíduos, de uma única vez. Portanto, a criação dos tribunais municipais, de certo modo, poderá constituir uma grande valia para que o poder judicial em si possa funcionar da melhor maneira possível. Era tudo que tinha por dizer. Muito obrigado pela atenção, dar espaço também aos outros que queiram participar.
Ok, muito obrigado, Martins Domingos. Vamos ter no país cerca de 45 tribunais de comarca. Vamos a Bengala ao encontro do Euládio Sina. Bom dia, Euládio. Bom dia, Isaías. Bom dia aos convidados. Sim, muito obrigado pela sua participação. Ok, obrigado. Hoje vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, sobre os tribunais, acho que é praticamente consensual que não estamos muito bem. Ouvimos mesmo isso na abertura do ano judicial, ficou bem claro. Todos reconhecem que não estamos muito bem e que temos muito o que fazer. E espero que quem tem de fazer esse trabalho tenha a coragem de fazer, porque não é uma tarefa fácil. Mas hoje quero mesmo colocar uma questão aos convidados, já que estão da área e podem talvez ajudar a compreender melhor isso. Entendo que nós, a população, somos parte integrante do sistema. Né? No caso, nós podemos ir aos tribunais e fazer denúncias, se alguém tiver que o fazer. A minha questão em relação a isso é uma questão que eu dirijo aos convidados. Existe algum programa de proteção à testemunha em vigor em Angola? Se existe, quais os mecanismos a acionar no caso de um cidadão normal tiver que recorrer a qualquer serviço? Não né, porque haja, mas imagina que alguém esteja nessa situação. Existe serviço de proteção, o programa de proteção à testemunha em Angola? Obrigado e bom dia. Obrigado. Os nossos convidados anotaram essa preocupação do Euládio Sina, que está em Benguela. Agora o José Chiloia está no Lubito, também em Benguela. José Chiloia, bom dia. Bom dia, sim, nosso jornalista. No debate interessante, debate em Luanda. Obrigado. Obrigado, nós. Sim. A minha questão, a minha contribuição é de que, parabéns, o presidente vinha para abrir de novo tribunal, ou nova comarca daqui do Lubito. E parabéns, porque essas casas é para disciplinar o povo, é para disciplinar as pessoas. Porque as pessoas, sem chicote, não ficam na linha, não andam na linha. Andam com chicote, com julgamento, andam as pessoas, as pessoas ficam direito. É verdade. E outra coisa que eu queria dizer é que também é para que o processo não demora mais no tribunal, porque às vezes fica muito tempo. A pessoa dá queixa e fica aí muito tempo e o processo não sai. Então queríamos se desenvolver já, porque agora já as casas estão a desenvolver. Assim abriu nova casa, nova comarca, no Lubito. Então parabéns, é verdade. E aí no trabalho, dentro do debate, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. José Chiloia no Lubito, satisfeito com a inauguração do Tribunal de Comarca, o primeiro, e mostra aqui preocupação com a demora dos processos nos tribunais. Tito Augusto, bom dia, está na Lunda Sul, Saurimo. Ora viva, muito bom dia para si, bom dia a todos os convidados no estúdio e a todos os ouvintes que estão em companhia do programa. De facto é mais um tema bastante importante e interessante. Eu antes queria dizer, está de parabéns o novo executivo, está de parabéns e tudo quanto está a poder fazer para aquilo que são os passos que deve dar para o desenvolvimento do nosso país em todos os setores. E este é um dos setores muito mais complexos, em que preocupa-me pelo facto de ainda continuarmos a viver situações dos nossos concidadãos em que só estão detidos porque aguardam para que possam ser ouvidos, ficam anos, só estão detidos porque aguardam porque o procurador ainda não está disponível, porque ainda não foi feito isso, porque ainda não foi feito aquilo, e aguardam anos e anos até se vir a serem julgados. Isso preocupa-me muito e me entristece muito. Eu espero que estamos a respirar novos ares no país e com a abertura do novo ano, eu espero que a justiça possa mesmo melhorar naquilo que a população desempenha, porque é bastante preocupante alguém esperar mais de 5, 10 anos só para que possa ser julgado, ou porque seja, até mesmo para poder ser ouvido. E é muito preocupante. Eu espero que possa se melhorar nesse setor. E por outra, a corrupção é um dos fatores que faz com que a nossa justiça também não evolua, ou que não dê passos significativos. Então é importante também que se possa colmatar esta situação que está enraizada no nosso seio, a corrupção, para que nós possamos ter uma justiça muito mais clara e transparente. E por outra, eu creio que é importante que também os advogados sejam tidos e achados nos nossos tribunais, para que se possa valorizar também este quadro, de forma a que possa exercer melhor a sua tarefa. Em sumas, é tudo e muito obrigado e estou do outro lado. Obrigado a nós, Tito Augusto, na Lunda Sul, com preocupações ligadas às detenções, à demora nos julgamentos, por falta de procuradores
e também a corrupção, o mal que atrapalha a aplicação da justiça nos dias de hoje. Agora, o Marcolino António em Malães também para este assunto, os desafios do ano judicial e a independência do Poder Judiciário, assunto que vamos debater. Marcolino António, bom dia, seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Sim, muito bom dia, só queria corrigir a partir do IS. O IS, ok, muito obrigado. Ok, muito bem. Primeiro é de agradecer, é uma dádiva que Deus me deu, porque não é fácil entrar em contato com a RNA depois de tantas tentativas. Ok. A seguir, eu queria dizer que nós, como angolanos, estamos a ser bem servidos neste momento. É de agradecer essa nova administração do governo, liderado pelo excelente camarada João Lourenço, porque muita coisa que antes o povo angolano esperava e não via. Liberdade. E quando se fala de liberdade, fala-se de muita coisa. Fala-se também mesmo de justiça. Então, pelo fato de dar o poder aos tribunais, aos poderes judiciais, que sejam independentes, é algo que dá esperança ao povo angolano de que estamos a caminhar para uma justiça justa e não uma justiça injusta, como já viemos a viver há bastante tempo. Praticamente não tinham esperança, não tinham confiança com a própria justiça. E isso faz com que os angolanos hoje começam a olhar nos próprios nossos dirigentes com maior confiança, mas a respeito também do que está a se fazer, as detenções dos dirigentes que assambarcaram o erário público. Nós não queremos que a coisa aconteça apenas detenções, nós queremos ver ações concretas, porque o presidente está a falar muito, quase que todos os seus discursos o presidente da República fala muito acerca de corrupção e impunidade. Queremos que os ministros também de vários ramos sigam o presidente, façam com que o presidente diz e eles executam, para que amanhã o povo não continue a ver só apenas discursos e menos ações. Isso é o que mais importa. Muito obrigado. Marcolino António está no IS, pede menos discursos e mais ações ao Executivo e liberdade e justiça acima de tudo nos tribunais. Joaquim Venâncio está em Benguela, também chega para participar. Joaquim Venâncio, bom dia. Muito obrigado, muito bom dia, senhores jornalistas Isaías Afonso. Obrigado. Vamos à sua participação, Joaquim Venâncio. Sim, os outros já disseram muita coisa e bem. São lamentações existenciais. Não sei se quando é que terá um fim. Pois bem, nós temos grandes profissionais na área de direito, ou seja, os próprios juízes. Eu acho que não é mais tempo de culpar os profissionais, e isso mesmo cabe no próprio partido que está a governar e que tem governado há bastante tempo. Então, é o partido do MPLA que tem que fazer grandes reparos, porque se nós não prestarmos atenção, as lamentações serão para sempre. Isso não é muito bom, porque nós somos um número muito inferior. Nós somos apenas 28 milhões. Supostamente, nós somos muito pouco comparando com o Congo ou a Nigéria. Se o governo não tem controle, eu não sei quando atingimos um número de 50 milhões ou mais. Portanto, aquilo também que disse ou seja, depois de deter os responsáveis do que ou seja, do senhor Rebelage, o Ministério do Interior convocou a imprensa para poder fazer o pedido de desculpa. Aquilo também significa que aquilo é complicado. Então, se assim for, o próprio partido do MPLA tem que sair à rua com o microfone a pedir desculpa aos angolanos, porque sabemos que, segundo as notícias, são pessoas que prejudicaram o país.
se hoje em dia não temos infraestruturas boas e os ministérios sempre têm roturas, é por causa dessas pessoas. Mas o ministério não vem por causa de amiguismo, a pedir desculpa. Esses são criminosos. Se deve aquela desculpa. Não pode. E o partido do MPLA que tem distribuído os governadores, os ministros, os comandantes. Então, ele tem que reparar mesmo esse grande erro que não tem fim. Muito obrigado. Bom sábado. Obrigado, Joaquim Venâncio. Quer mais ação do Executivo em todas as matérias ligadas à vida política, económica e social, enfim. Francisco Lufungula, daqui a pouco chegamos às 11, está em Luanda. A última participação para os ouvintes. Vamos embora, Francisco Lufungula. Bom dia, seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Sim, muito bom dia. Desejo minhas saudações a todos os ouvintes que estão aí em sintonia. E também é dizer que temos que agradecer muito o esforço que o nosso chefe de Estado tem estado a fazer com tudo que se passa aqui no país. E dizer, os nossos tribunais ainda não têm uma boa independência. Porque eu tenho acompanhado muito bem a nossa justiça aqui no país. Há casos que, às vezes, alguém faça uma denúncia ao tribunal de 2012 até esta data. Quer dizer, o assunto não é, não é tocado. A pessoa vai, não tem tantas voltas, às vezes a pessoa vive em Benguela, vive no Ambo, vive na Lunda. Quer dizer, a pessoa gasta tantos dinheiros de passagem e de volta. Quer dizer, uma coisa que dava para ser feita, quer dizer, é 1 mês, 2 meses, leva mais de 6 anos. É ilastimável. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão meu. Foi despedido do Catoca injustamente. O caso está em Luanda já a caminho de 6 anos. Juízes falam isso. Quer dizer, a pessoa não entende o que se passa naquela sala onde existem esses indivíduos. Então é preciso que nós que tenham mais independência. Por exemplo, nós temos visto alguns acordos dos tribunais. Um exemplo como a Casa C. A Casa C, por exemplo, o caso que hoje a minha Casa C vive, existem algumas interferências do próprio o nosso sistema. Que cada coisa que ele acha que isso não sirva para eles, cada vez eles põem a mão. Então é preciso que haja uma boa independência com esses tribunais. É tudo isso e muito obrigado. Obrigado a nós, Francisco Lufungula. Ouvimos, está em Luanda, Francisco Lufungula, ouvimos as preocupações e inquietações dos ouvintes, um pouco de todo o país, não é? Benguela, Bié, Cubango, Luanda, Uís, Malanche, também Malanche. E daqui a pouco vamos ao debate, são 10 da manhã, 58 minutos. Os ouvintes falaram, os convidados ouviram e daqui a pouco vamos ao debate, os desafios do ano judicial e a independência do Poder Judiciário. Quanto tempo para chegar à paz, para acabar com a maldita guerra? Quanto tempo para chegar à paz, para acabar com a maldita guerra que nos traz tanta dor no coração e nos maltratou a nossa nação, que nos traz tanta dor no coração e nos maltratou a nossa alma.
para chegar à paz. Vamos todos, vamos dar as mãos, deixar para trás o que nos fez sofrer. Vamos erguer a nossa linda Angola. Ai, ai, ai. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Ai, ai, ai. Vamos todos viver em paz. Vamos orar ao nosso Pai. Vamos pedir sempre a paz. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Ai. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. Ai, ai, ai. Todos viver em paz. Vamos orar ao nosso Pai. Vamos pedir sempre a paz. Paz, pão e amor, amor, paz e pão. É pão, paz e amor, ou paz, pão e amor. Voz de Valdemar Bastos é como dizer justiça e liberdade. Angola tem um primeiro tribunal de comarca e só isso já seria tema para muita conversa. Sábado às 10h10, a abertura do ano judicial e a independência dos tribunais. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Já há conversa, os desafios do ano judicial e a independência do poder judiciário. Enfim, temos o juiz, o procurador, o advogado, o fiscalizador da constitucionalidade e o representante do povo, a Associação Mãos Livres. São nossos convidados, Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvio. Pedro Mendes de Carvalho, subprocurador da República e assessor do Procurador-Geral da República também. Seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Aduzindo da Conceição é diretor do Gabinete de Assessoria do Tribunal Constitucional. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, caros ouvintes. Adalberto Gonçalves, representante da Associação de Juízes de Angola. Também um grande abraço e seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Muito bom dia, Isaías Afonso, e bom dia, caros ouvintes. Ildefonso Maneco, membro do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, caros ouvintes. Enfim, temos isso. O juiz, o procurador, o advogado, o fiscalizador da constitucionalidade e o representante do povo. De certeza que ouviram as preocupações dos ouvintes. Vou começar aqui pelo Salvador Freire. Os ouvintes querem, acima de tudo, a independência dos tribunais. Agora, há a questão, né? Como conseguir esta independência? Como é que isso vai se processar? É verdade que nós ouvimos atentamente os ouvintes e foi muito bom a Rádio Nacional ter estendido a sua atenção às diversas províncias do país em que, de facto, os cidadãos lamentaram a forma como os nossos tribunais funcionam. É verdade que há se não mesmo, uma situação preocupante dos cidadãos, porque eles querem ver a justiça mais célere, a justiça mais próxima e, naturalmente, pretendem que os casos que se dão entrada aos tribunais sejam resolvidos de forma mais célere.
sentimos de facto que há uma necessidade, embora seja preocupação do próprio governo, de expandir os tribunais a nível de todo o país, fazer com que os cidadãos tenham acesso à justiça. Mas naturalmente encontramos também muitas dificuldades. Vimos que os tribunais ainda têm grandes limitações, quer com a forma de funcionamento e também com os quadros. Sabemos que também tem dificuldades com os meios e naturalmente isso dificulta também o próprio sistema de justiça. Por essa razão é que os cidadãos dizem que é preciso que os tribunais sejam independentes. Essa independência eu sinto na forma do seu funcionamento e a independência também dos meios financeiros. Ou seja, os cidadãos pretendem que os tribunais sejam mais proativos para as ações que os cidadãos pretendem resolver os seus casos. Vi lamentações de vários cidadãos, e sobretudo do último, que diz que os processos ficam Demoram muito tempo a serem tramitados. É verdade que isso fere exatamente aquilo que a Constituição diz sobre os direitos fundamentais. Eu vou dar um exemplo concreto relacionado com os processos laborais que eu considero que deviam ser como providências cautelares, que deviam ser mais céleres. É que os processos vão para os tribunais, sobretudo aqueles processos que são laborais. Quero falar do processo laboral. E o último ouvinte falou de um caso. Exatamente. E fica lá há 6 anos. Né? E fica há bastante tempo. Este processo não é resolvido, fica na sala, fica digamos, com os tribunais, enfim, depois há aquele percurso de recursos e demora muito tempo, ficam 6, 7 ou 8 anos, em alguns casos, e muitas vezes. E o próprio cidadão fica sem possibilidade de ver o seu assunto resolvido. Este é dentre outros processos que acontecem, não só no laboral, como também nos outros processos, quer mesmo crime, em que há cidadãos que se encontram detidos nas cadeias por muito tempo à espera de julgamentos, e esses julgamentos não são céleres. Por essa razão é que os cidadãos dizem que precisam que os tribunais sejam independentes, precisam que os tribunais sejam céleres para ver resolvido, proativos, exatamente, para ver resolvidas as suas questões. Mas infelizmente nós compreendemos que há de facto muitas dificuldades, porque há uma pilha de processos nos tribunais e os juízes também estão com dificuldades. Os tribunais têm a falta de papéis, os tribunais têm a falta de conjunturais. Quer dizer, isso tudo, e às vezes um processo que devia ser resolvido de forma célere não se consegue por causa desses problemas que se encontram do funcionamento dos próprios tribunais. A falta de meios para poder citar as outras partes, a falta de meios para que o oficial de diligência possa levar os processos, a falta de segurança de si mesmo e também a pilha de processo. E também o outro mal que vive os problemas, os tribunais, é que há pilhas de processos não estão organizados. Quer dizer, precisamos fazer, o executivo ou os tribunais precisam fazer um trabalho profundo de formas a permitir que de facto as coisas já andem mais rápido e deem a garantia ao cidadão para ter confiança dos próprios tribunais. Pedro Mendes Carvalho, a sua ideia em relação a estas inquietações dos ouvintes? Na verdade... Há um ouvinte que diz, bom, estamos aqui no BIE, 3 municípios, um procurador. É uma grande dificuldade realmente. Nós não temos procuradores em todas as regiões do país, mas é um combate que a Procuradoria-Geral da República pretende levar a cabo, é colocar magistrados do Ministério Público em todo o país. O nosso tema, como está-se a dizer, é os desafios do ano judicial, a independência do Poder Judiciário. E reparei que muitos dos ouvintes, quando se referiam aos tribunais, não queriam propriamente dizer os tribunais, queriam dizer todo o Poder Judicial, incluindo o Ministério Público, os órgãos de poder, os órgãos de polícia criminal, se assim também podemos inserir neste grupo. E, na verdade, quando se fala de independência do Poder Judicial, estamos a falar propriamente dita da independência dos juízes e autonomia do Ministério Público, porque na verdade sem um Ministério Público forte e autônomo não há, estamos a referir os crimes, não há processos que vão para os tribunais e portanto os tribunais também não conseguiriam e não teriam o que julgar ou que processos fazerem tramitar. Mas é uma realidade que precisa-se da independência dos tribunais e a autonomia financeira dá precisamente essa independência, permitirá que os tribunais mais rapidamente resolvam os processos, mais rapidamente façam tramitar os processos e de forma isenta, isto é, sem qualquer pressão externa na sua atuação. Mas também requer-se que
o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal tenham também um orçamento capaz de fazerem face às suas necessidades para, portanto, combaterem o crime. Quanto aos desafios, portanto, estava a falar aqui agora da independência do Poder Judicial. Quanto aos desafios do ano judicial, um dos grandes desafios, e já tem vindo desde o ano passado, que já começou no ano passado, é precisamente combater a corrupção e o peculato, combater a impunidade e, sobretudo, o que se visa em última análise é moralizar a sociedade de que o crime não compensa, de que o crime não é título aquisitivo de propriedade. Isto passará necessariamente por terem os órgãos de justiça mais fortes. Muito obrigado. Doutora Duzindo, a sua apreciação, a sua ideia em relação às inquietações dos nossos ouvintes? As inquietações dos ouvintes trazem... E depois temos os advogados e os juízes do outro lado. Muito bem. As inquietações dos ouvintes trazem-me um sentimento de satisfação, porque eu vejo aí a Constituição, que é o nosso instrumento de trabalho, a ser posta em prática. Na medida em que a preocupação da Constituição em relação ao sistema judicial é que se deve melhorar a celeridade, a qualidade e a eficácia da administração da justiça. E, na realidade, nos ficou aqui demonstrado que é a preocupação geral do povo. E se analisarem as preocupações demonstradas durante a abertura do ano judicial por todos os dirigentes que falaram, dirigentes judiciais e mesmo o dirigente do Executivo, verificamos que estamos em sintonia. O que é necessário fazer, qual a estratégia, nós conhecemos. Agora há que arregaçar as mangas e pormos em prática aquilo que idealizamos, vencendo as dificuldades que são inúmeras. Os desafios do ano judicial deste ano estão integrados na estratégia de governação, mas não só de governação, como de desenvolvimento da justiça e da aplicação da justiça. Isto faz parte da separação de poderes e em interdependência de funções, porque eu reparo que se está a dar muito ênfase à separação de poderes, está-se a dar muito ênfase à independência dos três poderes, não é? Que deve estar mais evidente. Exatamente, não é? exatamente. E principalmente para a compreensão do cidadão. Perfeitamente. E aí há uma interdependência de funções, porque a independência dos juízes implica que eles devam obediência à Constituição e à lei. E quem aprova a Constituição e a lei é o Poder Legislativo. Portanto, esta dependência do juiz em relação ao Poder Legislativo nunca poderá ser cortada. Quer dizer, há um sistema de check and balance entre os três poderes. Da mesma forma, isto para explicar algumas dúvidas que foram postas há dias em que não ficou bem claro, onde se dizia que dá a impressão que o Poder Judicial está a subalternizar o Poder Legislativo e que o Poder Legislativo quer subalternizar o Poder Executivo. Não é isso. Deve haver um sistema de pesos e contrapesos entre esses três poderes para que haja uma fiscalização entre si e quer dizer, não haja nenhum poder que sobreponha-se ao outro. Exatamente. Isso é principalmente. Então, nós estamos satisfeitos com a possibilidade de, ainda este ano, se começarem a implementar os juízes de garantia. Em vez do juiz de instrução, não é? Portanto, nós não temos juízes de instrução. Temos o Ministério Público a dirigir a instrução e pretendemos, a Constituição prevê que haja juízes de garantia que fiscalizem a instrução, juízes. Neste momento ainda não há. Faz parte das preocupações do Poder Judicial, do desenvolvimento do Poder Judicial. Ainda a começar este ano e implementar-se até o próximo ano, além da instituição dos tribunais de comarca, a instituição dos juízes de garantia.
também, em nome do Tribunal Constitucional, há uma grande preocupação com aquilo que vem plasmado logo no artigo 1º da Constituição, a dignidade da pessoa humana. É preciso analisar bem este ditado, este brocardo, a dignidade da pessoa humana. Porque antigamente falava-se muito em dignidade humana, e quando se fala em dignidade humana, vê-se uma amálgama, o homem numa amálgama em que a pessoa lá no meio não tem importância, mas cada pessoa conta. Nós ainda tivemos esta semana, foi falado aqui no princípio do programa, a morte de um elemento do povo que, quer dizer, tem que contar, porque é uma pessoa humana, está prevista na Constituição que nós temos que proteger cada pessoa. Temos que proteger a dignidade da pessoa humana. Também temos que nos preocupar com os interesses difusos e coletivos. E para isso, eu agora, neste momento, vou falar como académico, não vou falar como enviado do Tribunal Constitucional. Também. Uma enviado especial, não é? Acho que é necessário que o Poder Judicial, no seu desenvolvimento, mas principalmente o Poder Legislativo, se preocupe com aquilo que está previsto no artigo 73 da Constituição, que é o direito de petição, denúncia, reclamação e queixa, e com o artigo 74, também direito de petição. Ou seja, as pessoas têm este direito e a Constituição diz que estes direitos devem ser regulados por lei e não há lei que faça com que as pessoas ponham em prática esses direitos. Por isso é que alguns ouvintes puseram problemas que não sabem aonde se dirigir, porque estes desideratos constitucionais não estão regulados ainda por lei. Valdemar Adalberto Gonçalves, dos Juízes de Angola, não é? Associação de Juízes de Angola, sim senhor. Também tem uma visão em relação a esta matéria toda, não é? Depois de ouvir os ouvintes. Sim. Nós, enquanto Associação dos Juízes de Angola, não podíamos estar mais satisfeitos com as questões que foram levantadas a nível da abertura do ano judicial, como o desafio do Poder Judicial para este novo ano judicial que se abriu, e também com as questões que foram colocadas pelos ouvintes, porque essencialmente as questões se relacionam com a celeridade processual e com a independência do Poder Judicial. Nós somos pioneiros. A associação foi constituída a 11 de dezembro de 2015 e já em 2016 nós organizamos um seminário sobre a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. E nessa altura, este seminário produziu conclusões que nós endereçamos a determinadas entidades. E na altura não fomos bem compreendidos. Por quê? Porque há uma percepção de que quando uma associação está a organizar um seminário do género, com o tema do género, busca alcançar outros objetivos. Verdadeiramente o que se vê aqui, nós estamos a falar da questão da celeridade processual. A questão da celeridade processual não é uma questão nova. Ela vem consagrada desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E toda a atuação do tribunal é marcada essencialmente pela questão da celeridade processual. Quando se faz uma referência aos tribunais, normalmente o foco é a celeridade processual e a questão da independência. Então, a questão da celeridade processual tem muito a ver com os meios disponíveis para o tribunal operar, para o tribunal funcionar. Não é possível um tribunal ser célere, dar resposta pronta e rápida ao cidadão, aos problemas que o cidadão apresenta nas atuais condições em que nós trabalhamos. Só para dar um exemplo, um dado assim rápido, não um dado atualizado. O Tribunal Provincial de Luanda conta com mais ou menos 120 a 118 magistrados, juízes, e tem uma pendência que ronda aos 63 mil processos. Como é que é possível alcançar a celeridade processual nestas condições?
não é possível. Então, está-se a discutir muito a questão da autonomia administrativa e financeira dos tribunais. Por quê? Para permitir que seja o próprio tribunal, não só por uma questão de princípio da igualdade, do respeito do princípio da igualdade, uma vez que os outros poderes, o poder legislativo e o poder executivo, aprovam os seus próprios orçamentos e os tribunais não participam sequer na elaboração dos seus orçamentos. Então, quem conhece as dificuldades do dia a dia são os tribunais. Têm que ser os tribunais a participarem, a fazerem, a aprovar os seus orçamentos que se reflita nos problemas que enfrenta. De outra maneira, é impossível. Do ponto de vista legal, nós podemos encontrar a nossa Constituição, o artigo 178, consagra a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. Agora, é preciso a concretização deste artigo da Constituição. Senão, é mais um desafio, não é? É um grande desafio. E é um grande desafio porque é partindo desta concretização que outros problemas possam ser resolvidos. Hoje temos quantos juízes controlados pela associação? A associação pode falar dos juízes que a eles estão filiados. Nós temos cerca de 263 associados. Mas a nível do país estaremos a falar de próximo dos 400 juízes. Ildefonso Mónico é do Conselho Provincial de Luanda, da Ordem dos Advogados. Bom, já ouvimos os outros, agora falta a parte dos advogados, a advocacia. Ok, de facto, pronto, é um assunto atual e atuante. Dizer que os desafios do ano judicial e a independência do poder judiciário é um assunto clássico, ou seja, é uma nova velha novidade que se vai renovando todos os anos. São vastos e vários os desafios que o ano judicial nos apresenta, principalmente no que diz respeito à criação ou implementação prática dos tribunais de comarca, no que diz respeito à celeridade dos processos nos tribunais, e pude aqui ver ou ouvir alguns ouvintes que incidiram mais nas questões criminais. Mas a verdade é que são vários assuntos jurídicos que podem ser tratados em tribunais cíveis, laborais, família, etc. E do nosso ponto de vista, nesse caso, do ponto de vista da ordem, uma das questões fundamentais que deve ser ultrapassada é o facto de haver necessidade de se rever a legislação. Okay? Não digo a legislação substantiva, mas a legislação processual ou adjetiva, que permitem que os processos tramitem. Ao nível principalmente dos processos cíveis, julgamos nós que há determinados atos processuais que podem muito bem ser dispensáveis, mas os juízes não dispensam porque a lei assim impõe, implicando assim morosidade nos processos. Um outro fator que tem se verificado ultimamente, e temos aqui os magistrados do Ministério Público e judiciais e o Dr. Freire, é a sangria que se verifica, por vezes, nos tribunais, por parte dos funcionários da Procuradoria e dos tribunais, pelo facto de, e isso não pode ser contrariado, né? As pessoas têm as suas ambições pessoais, o facto de haver oficiais de diligência, escrivães, ajudantes de escrivães, que a dado momento decidem ascender na carreira e passam a frequentar outros cursos e deixam os tribunais desfalcados. Estamos no debate. Exatamente. E outras questões também que foram aqui levantadas estão relacionadas com a importância, refiro-me aqui ao Tito Augusto, a importância dos advogados nesse processo de concretização da justiça. Já se diz que há advogado valorizado, cidadão respeitado, porque os advogados são quem representa os cidadãos nos diversos processos, com uma ou outra exceção. E o que se repara é que algumas vezes
Já foi pior, temos que admitir, algumas vezes os advogados não são respeitados. Nunca diz respeito à disponibilização dos processos. Impõem-se dias em que o advogado tem que consultar processos. Há tribunais em que não há instalações ou uma sala reservada ao advogado, e onde houver sala reservada ao advogado não há condições de trabalhar porque não há cadeiras ou não há ar-condicionado, nem sequer um ventilador, pelo menos. Estas e outras questões julgamos nós que resumem aquilo que são os desafios que temos pela frente, que temos pela frente o ano judicial. Relativamente à independência do Poder Judiciário, isto os meus colegas já que anteciparam, porque se é verdade que temos que respeitar a separação de poderes, mas também é verdade que há uma interdependência. Esta independência de que nós tratamos está relacionada com a independência funcional, patrimonial, etc, etc. Mas nós sabemos que há decisões dos juízes que, para serem implementadas ou executadas, carecem necessariamente da cooperação de outros órgãos. Então, há independência, mas tem que haver uma colaboração de outros órgãos. Ildefonso, parece que não há uma relação muito pacífica entre advogados e procuradores. Advogados, procuradores, e há quem diga e juízes. Porque eu acho que... O Freire também pode coisa, pode? Sim, eu acho que isto é um pouco fruto da evolução histórica das nossas instituições judiciais e judiciárias. Né? Atingimos a independência, tomamos o rumo que tomamos em relação à organização política e judiciária, tanto é assim que, por exemplo, foi aprovada a nova lei da PGR, momentos depois da independência, e com a eclosão da guerra civil em Angola, houve necessidade, se calhar involuntária, de atribuir poderes reforçados à Procuradoria-Geral da República. Pedro Mendes, quer coisa? Não, se me permitir. Não, esses poderes reforçados. O debate é aberto, vamos. Sobre esses poderes reforçados, e tem-se estado a fazer referência com muita frequência ultimamente, que é a questão do juiz das garantias e com uma certa confusão com o juiz de instrução. Mas, na verdade, e eu gostaria aqui de começar por dizer, é que a nossa Constituição, em rigor, a Constituição da República de Angola, não prevê nem o juiz de garantias, nem o juiz de instrução. O que ele prevê no artigo, e o artigo costuma-se fazer referência quando se pretende defender o juiz das garantias, o artigo 186, prevê que o Ministério Público dirige a fase de instrução preparatória nos processos penais, sem prejuízo, e a palavra que está neste artigo é fiscalização das garantias fundamentais de instrução por parte do magistrado judicial. O que é que aconteceu? Quando, primeiramente, tentaram conformar este artigo, penso que fizeram bem, institucionalizaram o juiz de turno. E o juiz de turno é precisamente o que está plasmado nessa Constituição. Portanto, conseguiram conformar convenientemente. Veio o acórdão do Tribunal Constitucional que, ao defender a institucionalização do juiz das garantias, defendeu com base precisamente neste artigo. O que é que se devia ter feito? Penso eu, para institucionalizar o juiz das garantias, devia-se alterar este artigo da Constituição. Mas, de qualquer forma, podíamos dizer que não nos repugna que haja o juiz das garantias, se o juiz das garantias, portanto, melhor defenderia os interesses da sociedade. Entretanto, o que se põe é que nos novos diplomas que se pretendem criar, está-se a fazer uma confusão das competências do juiz das garantias. Em vez de colocarem no código um juiz, vem a denominação juiz das garantias, mas nas competências deste juiz acaba por ser um juiz de instrução, um juiz que tem poderes para dirigir atos de instrução. E, entretanto, é isto que não pode acontecer. E o mais grave, eu estou agora a ler o projeto do Código do Processo Penal, e neste código, a lei que o aprova, consta que vai aprovar, consta que no artigo 4, que naqueles locais em que não haja juiz de garantias, as competências do juiz de garantia serão exercidas pelo Ministério Público.
Isto é uma verdadeira aberração. Eu tenho estado em todo momento, em todos os locais que eu passo e que tenho a oportunidade de assim dizer, eu digo, essas competências terão que ser definidas. Ou ficam com o Ministério Público, tal como está agora, e em todo o país é o Ministério Público a aplicá-las, ou então ficam com o juiz, e o juiz, desde o momento que institucionalizam o primeiro juiz de garantias, todo o país, o Ministério Público deixa de exercer essas funções de juiz de garantias. Só que este poder não pode ser partilhado. E eu tenho estado a discutir neste sentido. Porque, e se repararam agora quando começou o programa, estava-se a dizer, estamos a evoluir no sentido de que agora vamos ter o juiz das garantias como, e isto tem-se dito na sociedade, por determinados ciclos, como se fosse o Ministério Público a implorar esses poderes, como se fosse o Ministério Público a criar as próprias leis nas quais se atribui este poder. Portanto, essas competências do Ministério Público advêm da própria Assembleia, é a lei aprovada pelo Poder Legislativo, portanto, que atribui essas competências, e o Ministério Público as exerce. Tem exercido bem ou mal? A sociedade tem estado a observar. E vamos passar para outra fase do juiz das garantias. Também a sociedade poderá depois ajuizar e avaliar, portanto, se estamos aí em bom sentido. Adalberto, vamos lá à posição dos juízes em relação a esta matéria. Tenho que discordar ligeiramente do que o doutor Pedro Mendes avançou aqui, porque quando aquilo o nosso colega Ildefonso fez referência aos excessos de poder ou poderes a mais do Ministério Público, essa questão tem sido levantada em função de algumas atribuições do Ministério Público que se entende que são verdadeiras competências do poder jurisdicional. E o doutor Pedro Mendes esteve a dizer que o juiz de turno é um juiz das garantias. Não disse isso. Eu só disse que foi o melhor... a questão consagrada, a questão que está consagrada aqui no artigo 186 se conforma com a institucionalização do juiz de turno. É isso que eu disse mesmo. Não pode ser assim. Não é uma questão de poder, eu estou a dizer, é uma questão do que é que consta. Eu não estou até a dizer que não quero juiz das garantias, não, longe disso. Não, a questão não se trata de querer ou não querer. As normas inferiores, tem a ver com competências, as normas inferiores têm que se conformar com o que vem de plasmado na Constituição. Se na Constituição não está plasmado isto, ok. E nós pretendemos, sociedade, toda a sociedade pretende que seja assim. Então tem que primeiro alterar a norma da Constituição para depois as normas inferiores assim se poderem seguir. Eu não estou contra o juiz das garantias, nem contra as competências do juiz das garantias. Só estou a dizer que o que eu pretendo é que haja coerência. Uma clarificação. Quer dizer, que o sistema seja harmônico. E não é tão simplesmente que dizer-se que vamos ter esse juiz das garantias. E depois, na Constituição, não vem plasmado. Eu estou a reparar a sociedade, juristas, advogados, juízes, todos pretendem que haja esses juízes das garantias. Mas não tem estado a discutir na base deste artigo. Eu fui ler o artigo o acordo do Tribunal Constitucional, me diziam, não, o fundamento do juiz das garantias é com outro artigo da Constituição. Eu fiquei a ler o código de forma, o acordo de forma minuciosa, e reparei que é com base neste termo fiscalização. E eu, quando saiu a Constituição em 2010, eu já tinha dito que esta Constituição, quanto ao juiz das garantias, se é isto que pretendiam pôr nela, vão ter grande dificuldade em conformar isto na prática. Mas só que, quando sai a lei das medidas cautelares, conseguem fazer sair o juiz de turno. E eu disse, o juiz de turno é realmente o que está aqui na Constituição. Garantias. Ou a conformação da linha F do artigo 186. Sim, porque ele diz fiscalização. E mesmo o termo fiscalização, essa atividade de fiscalizar é uma atividade própria do Ministério Público. Isso são os problemas. Fiscalização da lei. Da lei. Fiscalização dos atos dos juízes. Fiscalização dos atos de qualquer órgão. Doutor Pedro Mendes. Perdoa-me. Estejamos à vontade. A questão, vamos dar 2 exemplos para que os ouvintes percebam. Quando se fala nos poderes jurisdicionais exercidos pelo Ministério Público, fala-se essencialmente o poder de legalizar prisões. Primeiro. Segundo, autorizar diligências, buscas, por exemplo, em escritórios de advogados. São competências que devem ser exercidas por um juiz. O juiz das garantias não colide em momento nenhum com o poder do Ministério Público de dirigir a instrução. Nós temos outras realidades que facilmente esse assunto ficou resolvido, como por exemplo Portugal, que tem um juiz de instrução. Aí o juiz, enquanto juiz de instrução, já está
competente para não só ouvir o detido em primeiro interrogatório, assim como ordenar diligências como em escritórios de advogados e como legalizar prisões. O que nós temos na nossa Constituição é a consagração do Ministério Público como a entidade que dirige a instrução e temos a fiscalização de um juiz das garantias. Vai fiscalizar. A institucionalização do juiz de turno não se pode confundir. É uma restrição do que vem aqui na linha F, porque o juiz de turno o que é que faz? Só reaprecia a situação carcerária mediante requerimento do detido, do arguido. Mas fiscalizar não é só isso. Agora, nós vamos levantar a questão. Quem é que requer a reapreciação da medida? Normalmente são os arguidos que têm possibilidade de constituir um advogado, por exemplo. Quantos indivíduos são detidos e que eventualmente gostariam de ver a sua situação carcerária reapreciada? Se tivermos um juiz das garantias, facilmente essa questão fica resolvida, que não se resolveu com a questão do juiz de turno. Mas o meu problema aqui não é tanto de não existência de juiz das garantias. É isso que eu quero que fique claro. Mas o doutor Pedro disse que o juiz das garantias tem competências. O que eu quero dizer competências que se miscuem na instrução. O que eu quero dizer, permita-me só. O que eu quero dizer é, aqui há três momentos, há três situações que eu estou a apresentar. A primeira é, a nossa Constituição, no artigo 186, número 1, não consagra o juiz das garantias, nem consagra o juiz de instrução. O que ele consagra é um juiz fiscalizador dos atos praticados pelo Ministério Público. Então, assim sendo, neste sentido, o que aconteceria é o Ministério Público, e é o que tem estado a acontecer, e é por isso que eu chamei aqui a colação, o juiz de turno. O Ministério Público aplicaria essas medidas todas que o senhor doutor acabou de dizer e o juiz fiscalizaria para ver se isto está conforme ou não está conforme. É assim que está na Constituição. E o que eu estou a dizer forma mais ampla do que o juiz de turno. O que eu estou a dizer é, vamos tentar perceber a ideia do doutor. Tinha que se alterar este artigo da Constituição. Não necessariamente. Se não se alterar... Isto é um sinal de que há muitos desafios, afinal. Essa questão aqui é uma questão orgânica do Poder Judicial. O artigo 186, a linha F do artigo... O artigo 186 refere-se às competências do Ministério Público. A linha F plasma a seguinte competência. Eu vou ler. Dirigir a fase preparatória dos processos penais sem prejuízo da fiscalização das garantias fundamentais dos cidadãos por magistrado judicial nos termos da lei. Portanto, vai ter que haver uma lei que diga como é que o magistrado judicial vai fiscalizar os atos do Ministério Público quando está a dirigir, vai continuar a dirigir a fase preparatória do processo penal. Portanto, o Ministério Público continua a dirigir a fase preparatória do processo penal e há um juiz que fiscaliza. Se esse juiz se chama juiz das garantias, isso eu penso que não tem que preocupar o Ministério Público. Nem precisa necessariamente da alteração da Constituição. Não precisa da alteração é que o problema está e o senhor doutor está a dizer bem, é fiscalização. O que é fiscalizar? Aí o problema, se nós conseguirmos definir o que é fiscalizar, vamos conseguir ver o alcance desta norma. Este juiz vai fiscalizar as garantias fundamentais dos cidadãos. Da fiscalização das garantias. Está aqui na Constituição. Portanto, está-se-lhe a chamar juiz de garantias. Podia chamar de fiscalização. Está escrito. Sem prejuízo da fiscalização das garantias fundamentais. Portanto, é um juiz... Mas ainda há aqui uma questão orgânica que é preciso. Atualmente, há um juiz que faz isso, que é o juiz de turno. Quem é o juiz de turno? Há alguém nomeado juiz de turno? Não. O juiz de turno, quer dizer, todos os juízes, uma vez, sei lá, de quanto em quanto tempo, o juiz-presidente diz, desta semana tu és o juiz de turno. Não, quer dizer, um juiz qualquer que tem os seus 1000 processos para ver, naquela semana ainda tem que dar prioridade a fiscalizar às garantias. Ele passa a ser o juiz de garantia naquela semana e na próxima semana é outro juiz.
O que se pretende agora, ao substituir o juiz de turno, quer dizer, em vez de serem todos os juízes a fazerem esse trabalho de juiz de garantia, vão se especializar juízes de garantias. Você é juiz, está nomeado, juiz é especializado o doutor como Pedro juiz. não concorda que seja chamado você está juiz ali na das instrução, você vai à instrução fiscalizar as garantias dos direitos fundamentais. Você é o juiz de garantia. Portanto, é uma questão orgânica e está prevista na Constituição. É só para acrescentar. Mas há uma questão aí muito importante. Há uma questão muito importante que acontece hoje em muitos. Queremos tocar no aspecto da independência do Poder Judicial. Os ouvintes rebateram muito esta questão da independência, mas vamos ouvir a opinião de Salvador Freire. Pois, em relação a essa questão, estamos aqui a discutir. Nós temos muito bons juízes e também temos maus juízes. E, de facto, em alguns casos, não são fiscalizados. Do ponto de vista legal, eu acho que é a altura. Estamos agora também a ter novos juízes, né? Estamos a fazer agora recrutamento de novos juízes para ocuparem novas funções. E nós temos aqueles bons juízes que, de facto, hoje são jubilados, que do meu ponto de vista, que já estão inseridos dentro do próprio sistema, deviam passar esse testemunho, deviam fiscalizar algumas ações de outros juízes que, de facto, sobretudo esses novos juízes que estão a integrar agora os nossos tribunais. O órgão fiscalizador da atuação do juiz é o Conselho Superior da Magistratura Judicial, onde tem uma expensão. Sim, mas é para ver que quase que nós estamos, o país e a quantidade de juízes que temos nesse sentido não é suficiente para fiscalizar todos os atos de juízes. Bom, uma questão pertinente. O aspecto da independência do Poder Judicial. Só com autonomia financeira, patrimonial e administrativa é que vamos ter um Poder Judicial de facto independente? Para a satisfação dos cidadãos, por exemplo? Não, eu acho o que está aqui a acontecer é falta de autonomia financeira dos próprios tribunais, do meu ponto de vista. Porque os tribunais não têm como conseguir resolver essa questão interna que eles vivem. E tem reflexo bastante negativo para a sociedade. Os cidadãos entendem, por exemplo, estamos a falar da celeridade do processo. Hoje nós vemos que os tribunais até têm a falta de papel para citar. Isto tudo pressupõe dizer que os tribunais dependem de uma outra estrutura para poder funcionar. Mas, quer dizer, as questões administrativas, as questões financeiras deviam ser prioridades para os próprios tribunais. O doutor aqui disse bastante bem. Era preciso ouvir os próprios tribunais para saber quais são as necessidades que eles têm, porque são os próprios tribunais que vivem esses problemas, e em vez de aparecer um outro órgão que vai fazer, digamos assim, vai tentar resolver os problemas que eles praticamente quase que não conhecem. Eu penso que devia ser isso, devia haver uma autonomia dos próprios tribunais de poderem apresentar os seus orçamentos, de poderem apresentar os seus problemas, em vez de haver um outro órgão que de facto venha exercer o papel que não é de competência do próprio tribunal. Há bocado o doutor Ildefonso Manico usou a expressão de que isto é uma velha novidade. E tem razão, nós estamos a meio do caminho. Atenção, esta é uma preocupação para este ano, inserida no lema da reforma da justiça, daquilo que há a fazer, mas não vai iniciar agora. A Constituição prevê... Desculpe, senhor, não vai iniciar agora, mas o cidadão, eles querem ver resolvidas as suas questões. Perfeitamente. O cidadão não quer esperar. Perfeitamente. Por isso mesmo é que está inserida no lema. Isso quer dizer que se vai dar, agora se calhar, maior atenção ainda do que se tem dado. Não é? Mas a independência do Poder Judicial, do Poder Jurisdicional, portanto, do Poder dos juízes, é essencialmente... No ato do julgamento. Mas esta independência dos juízes no ato do julgamento deve ser complementada com essa independência orgânica, funcional, administrativa, porque até... Doutor Presidente falou também do respeito à dignidade da pessoa humana, não é? Sim. Isso aí já é do ato do julgamento. Mas quanto às questões à volta do ato do julgamento, as questões de que eu estava a falar, também é necessário que os juízes, principalmente os tribunais, tenham uma independência. Porque os tribunais de primeira instância, em termos de pessoal auxiliar, o pessoal auxiliar é admitido pelo Ministério da Justiça, é admitido pelo Executivo.
Quer dizer, o orçamento dos tribunais de primeira instância... E daí onde vem o dinheiro, não é? O orçamento do Ministério da Justiça... Exatamente, eles fazem... O orçamento é feito pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça faz o orçamento para os tribunais e para as conservatórias, portanto, para todos os órgãos deles dependentes, incluindo, né, conforme eu já disse, os tribunais de primeira instância. Ora, isso é preciso terminar com isso, porque dá este resultado de os tribunais não terem papel, não terem toner, porque esperam que seja o Ministério da Justiça a comprar e a distribuir pelos tribunais, e eles têm muitas outras coisas com que se preocupar e não apenas com as coisas do Poder Judicial. Um renomado juiz já chegou a dizer-nos também que mesmo ao nível de tratamento protocolar há alguma diferença. Perfeitamente. Eu, quando digo que estamos a meio do caminho, há poucos anos atrás, um juiz de primeira instância, para gozar férias, tinha que pedir ao Ministério da Justiça. Quer dizer, dependia, inclusivamente, os juízes dependiam do Ministério da Justiça. Quando eu digo que está a meio do caminho, quer dizer que isso já está resolvido, mas, entretanto, continuam os outros assuntos por se resolver. Tinha que pedir, não exatamente pedir, mas tinha que comunicar ao Ministro da Justiça. Mas quero só trazer aqui uma questão. A questão da independência do Poder Judicial não é uma vaidade dos juízes. Não, nem é sequer um direito ou um privilégio dos juízes, mas é uma garantia do cidadão. É uma garantia. Não há verdadeiramente poder judicial sem independência dos juízes. E não se pode falar em independência. Quando se fala em independência, há dois prismas de abordagem, quer a independência individual, quer a independência institucional. Ou seja, individual, quando aquele juiz, diante de um caso concreto, tem que decidir apenas com base na Constituição e na lei. E institucional, quando se fala da separação de poderes. Gostaria só de trazer aqui uma passagem. Alguns ouvintes colocaram nesse assunto a corrupção. Exatamente. Também. Quer a independência. Os tribunais. Sim, quer a independência, quer a corrupção. Muitas das vezes é uma questão também de percepção. É preciso que não esteja só consagrada na lei. Nós hoje temos na nossa Constituição a consagração da independência do Poder Judicial. Mas é preciso que no dia a dia, na atuação de todos os tribunais, ao olhar de um cidadão comum, lhe pareça sempre que a atuação do tribunal é independente. E questões que estamos aqui a levantar, quando um tribunal tem que depender de um órgão do Poder Executivo para funcionar, ao olho do cidadão já não parece que o tribunal é independente. Sim, relativamente a esse aspecto, importa referir o seguinte, principalmente no que diz respeito à intervenção do venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, que diz o seguinte: mutatis mutandis, estimados colegas, sejam implacáveis com a corrupção. Bem, e depois há um discurso do Executivo que diz que nós temos que combater a corrupção. Depois outro discurso do Ministério Público que diz que temos que combater a corrupção e peculato. A impressão é que, pronto, a prioridade vai para processos dessa natureza, quando são variados os processos que estão pendentes nos tribunais, que também merecem um tratamento especial. Nós temos que ter muito cuidado ao interpretar discursos do género, porque nós vamos perceber... Não é? Sim, e nós percebemos que há um alinhamento do discurso político com o discurso judicial. E quando o juiz-presidente do Tribunal Supremo faz referência desse género, os processos que se encontrarem em instrução, cujos crimes são a corrupção e peculato, dificilmente em relação à aplicação de medidas cautelares se aplica a medida mais básica,
arbitra-se necessariamente ou aplica-se a medida cautelar mais pesada. Qual é a sensação com a qual nós ficamos? É que há uma subserviência de algumas entidades em relação às outras. Eu digo sensação, né? A impressão que... A percepção, ok? A impressão que nós temos é esta. E há necessidade de os juízes, na sua consciência, não obstante a lei dizer que devem julgar de acordo com a Constituição e a lei, a consciência entra sempre ali, tenham a coragem suficiente de, caso a caso, apreciar e aplicar as medidas cautelares que se adequam ao processo em causa, mas não alinhar-se com uma espécie de autocensura ao discurso oficial, e começamos a perceber que os processos de... Já não é o juiz, é o Ministério Público na aplicação das medidas. Estamos a fechar o debate, estamos na parte final do debate. Vamos rapidamente deixa-me só terminar. Ouvir as vossas expectativas em relação ao ano judicial 2019. Não, mas era só para dizer, nesse sentido, não é só um alinhar do discurso político, como se pretendeu dizer, ou a sensação com que se fica. Na verdade, nós estamos a viver um novo momento no nosso país. E isto, para qualquer cidadão, consegue verificar que temos um problema muito grave na sociedade, que é o problema da corrupção. Nós precisamos moralizar a sociedade. É necessário que os cidadãos verifiquem que, já disse no princípio, que o crime não é título aquisitivo de propriedade. E, se assim não for, nós não estaríamos a combater efetivamente este mal. E o problema não é pelo facto de se dizer que vai se combater a corrupção, que não se vai olhar por outros crimes. Neste momento é o combate que se pretende, prioridade. mas acentuado é a prioridade. Doutor Aduzindo, 30 segundos, as expectativas para 2019. Não, 30 segundos. As minhas expectativas para 2019 é que se cumpram esses desideratos que foram postos durante a abertura do ano letivo. Se conseguir, durante o ano letivo, o ano judicial, desculpe. Se se conseguir isso, vamos bem, estaremos muito satisfeitos, e que vamos ter que continuar, não vamos terminar agora as preocupações que temos com o Poder Judicial. Adalberto, rapidamente, as suas expectativas. Rapidamente, as minhas expectativas é que se possa concretizar exatamente a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, e com esta concretização possam os tribunais resolver os problemas de falta de magistrados, falta de pessoal, falta de meios materiais, e que se também avance para a informatização da tramitação processual. Ildefonso Marico, as suas expectativas em relação a 2019? Bem, não deixam de ser diferentes dos demais colegas aqui presentes, mas reforçar que, pronto, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Que se concretize, não é? Autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e que, pronto, os advogados sejam cada vez mais reconhecidos como atores nesse processo de concretização de justiça. Salvador Freire, para mim, rapidamente. Para mim, primeiro é haver celeridade nos processos. Os cidadãos querem que sejam resolvidos os seus casos e, naturalmente, haver, digamos assim, uma participação de mais órgãos e dar a dignidade, repito, porque também sou advogado, dar a dignidade aos advogados, e creio que quer os juízes como o magistrado do Ministério Público estão ao mesmo nível com os advogados, portanto deve haver essa reciprocidade. Pedro Mendes, rapidamente a fechar as suas expectativas. Estamos a terminar já o debate. Independência, claro, dos tribunais, a autonomia do Ministério Público, pois a independência é a garantia da imparcialidade, e a imparcialidade é a garantia da isenção, e ser isento significa estar comprometido consigo próprio, ou não estar comprometido consigo próprio, né? Com os seus ódios, paixões, prejuízos, nem com qualquer outro órgão da sociedade. É mais ou menos isso que se pretende. Meus senhores, o debate está terminado e fica claro, obrigado por terem estado aqui, que a independência dos tribunais é determinante para o bom exercício da justiça. João Noel Gonçalves, vamos às considerações finais. Este é um tipo de debate que a gente podia prever logo à partida, que ia haver um grande consenso. E ainda bem que é assim. Será que alguém bom da cabeça iria dizer que os tribunais não devem ser independentes? Que as forças da ordem não devem respeitar a população? Que a função do advogado, a função do juiz são funções que têm que ser respeitadas de igual forma? Claro que não. Então agora, já que estamos de acordo a este nível aqui, vamos ver se conseguimos estar de acordo aos grandes níveis. Se isto chega aos centros de decisão,
É claro que nós temos pessoas nos centros de decisão que realmente estão preocupadas tanto quanto nós. São pessoas que estão com funções nos centros de decisão, mas que fazem parte da sociedade. Agora, infelizmente, há pessoas que quando entram em determinados centros de decisão, quando têm determinado tipo de poder, parece que saem da sociedade, parece que se colocam acima. Acima da sociedade não há ninguém, como não há ninguém acima da lei. Então, aqui há um grande desafio para o país. O país está numa situação, num chamado carrefour, como se diz em francês, e até ganhou dimensão, por exemplo, nas análises económicas, está num cruzamento em que pode seguir diversos caminhos. Tem grandes estradas, tem picadas, tem estradas com buracos, tem de tudo. Vamos escolher para onde é que a gente vai. Este escolher para onde é que a gente vai significa, desde logo, que o próprio Poder Judicial tem que se comportar de uma forma que nos dê confiança. Em grande medida, não vamos estar com paternalismos nem esconder sentimentos. Em grande medida, parte do Poder Judicial não inspira confiança e tem que começar a inspirar. Tem que começar a sentir que está ao serviço da sociedade e que não é um simples elemento de censura e de punição. Muito obrigado, João Gonçalves. Das 13 horas surge o grande jornal de sábado. Agora, um momento para, com o editor Africano Neto, conhecermos os destaques do jornal de sábado. Africano, um grande abraço. Vamos. Afonso, 13 garimpeiros morrem soterrados numa mina de exploração artesanal de ouro no Chipim, da província da Huila. Sociedade civil condena a pastora de uma igreja cristã que incita fiéis para o uso da violência contra crianças traquinas. Presidente da Associação de Deficientes Angolanos diz que seus associados no IS vivem em situação de extrema pobreza. Ministro das Finanças confirma que o Banco Mundial disponibilizou 1,2 mil milhões de dólares para reforço do Orçamento Geral do Estado 2019. EPAL apontada entre as empresas que mais violou os direitos do consumidor em 2018. Continuam manifestações na Argélia apesar do recuo do candidato presidencial e das novas propostas do presidente Abdelaziz Bouteflika. Isaías, teremos crônica. Diga-me com quem andas. Este é o título da crônica. E dir-te-ei quem és. Obrigado, Africano Neto, e as manchetes para o grande jornal. O programa sábado às 10h10 termina aqui nesta rádio que une a Rádio Nacional de Angola. Bom sábado. Não vou falar política, nem vou formar partido. Não vou falar política, nem vou formar partido. Mas tenho que dizer, eu tenho que dizer. Esse país está bom, esse país está bom. Esse país está bom, está favorável. Esse país está bom, esse país está bom. Esse país está bom, está favorável. No nosso bairro do Rangel, antigamente, filhos pequenos viraram tropas quando os homens da ideia vieram bater nossas portas. Tixila saiu para ver, chamou o mais velho Finocas, que num passo raso a descer perguntou quantas notas. Fecha a boca, pressa o passo, deixa a escada e tenta correr. E nós com os pés descalços, orgulhosos por fazer do Rangel nossa quebrada. E lá vão os muatas da IDEL se esquivando das nossas pedradas. E lá vão os muatas da IDEL se esquivando das nossas pedradas. Esse país está bom, esse país está bom. Esse país está bom, está favorável. Esse país está bom, esse país está bom. Nosso país está bom, está favorável. Na passada quarta-feira vi a cena de uma zungueira que ao fugir de um fiscal foi atropelada. Ninguém sabe o nome dela, ela não é nada. Ninguém sabe o nome dela, ela não é nada. Juro, não é brincadeira, o caso de bebedeira. Ao tentar ganhar seu pão, outros na mesma condição agiriam de outra maneira. No jogo do polícia e ladrão, ai, o jogo do polícia e ladrão. Esse país tá bom, esse país tá bom. Esse país tá bom, tá favorável. Esse país tá bom, esse país tá bom. Esse país tá bom, tá favorável.
ontem, ou parece que foi ontem, na casa da minha vizinha, vizinha do primeiro andar. Parece morreu um senhor, luz foi. Parece morreu um senhor, luz foi. Ele foi ligar o gerador, contador tipo tá a ver com falhas. Nos veio de repente, voltou num pico de corrente. São as malambas da banda da nossa gente que não tem igual. São coincidências da banda. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.